Uma vez que explodem, as estrelas não deveriam voltar à vida, mas algumas estrelas, de alguma forma, sobreviveram à grande explosão de supernova. Essas estrelas zumbis são bem raras. Os cientistas encontraram uma muito grande chamada LP 40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente deveria ser, não poderosa o suficiente para destruir toda a estrela. É como se a estrela quisesse explodir, mas sem conseguir, e é por isso que parte da matéria dela ainda sobreviveu. Uma dessas estrelas zumbi costumava ser uma anã branca, ou apenas o que sobra após uma explosão. Ela devorou uma boa parte de outra estrela e, surpreendentemente, conseguiu explodir mais uma vez. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas no solo, isso não significa que haja outra pessoa lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes podem durar 1 milhão de anos lá, porque a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possa apagar lentamente essas pegadas. No espaço sideral, você seria forte o suficiente para soldar 2 pedaços de metal com suas próprias mãos. Ok, não tem nada a ver com força. Você poderia simplesmente pressioná-los juntos sem esforço, e é isso. O oxigênio na nossa atmosfera faz uma fina camada na superfície do metal. É como uma barreira, e é por isso que este truque é impossível na Terra, mas perfeitamente lógico no espaço sideral. Se você for para o espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave. O ar nos pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do corpo. Você seria como um balão, com o dobro do seu tamanho normal. A parte boa, a pele é elástica o suficiente para que tudo se mantenha unido, o que significa que você não explodiria. Pelo menos isso. Se você assistir a um filme muito emocionante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não correrão. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você sentirá que eles estão queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo vaporizará, incluindo os da superfície da sua língua. Falando em queimar, essa é uma coisa que o fogo não consegue fazer no espaço. O fogo pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, se surgir um incêndio em um foguete, você pode simplesmente desligar o sistema de ventilação e pronto. Pode ficar mais complicado se houver uma faísca intensa de fumaça e derretimento de material em condições de gravidade reduzida. Extintores comuns de espuma que usamos na Terra são inúteis aqui, porque liberam espuma aleatoriamente. Os pesquisadores estão desenvolvendo um extintor de incêndio capaz de apagar incêndios usando ondas sonoras. Quanto maior a intensidade do som, maior a chama que ele pode apagar. Mas os astronautas podem acabar surdos se a frequência for muito alta. Um buraco negro não é como um monstro faminto que se movimenta por aí e tem gravidade tão forte que nada possa realmente escapar dele. Quando algo se aproxima do ponto de não retorno, que também chamamos de horizonte de eventos, essa coisa desaparece. Não tem como voltar, mas a física quântica afirma que nada pode destruir realmente dados, então é um verdadeiro paradoxo. Stephen Hawking foi quem surgiu com a ideia de que os buracos negros, na verdade, não têm horizontes de eventos. Talvez eles tenham horizontes aparentes? Esses horizontes prendem coisas apenas temporariamente. Depois disso, a energia presa escapará de alguma maneira, mas de uma forma diferente. Quando algo entra em um buraco negro, ele muda de forma e se estica como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo espremê-lo em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro que é tão grande quanto um único átomo tem a massa de uma montanha realmente grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa igual a bilhões de sóis, mas felizmente está longe de nós. Há mais de 23 mil peças do chamado lixo espacial, maiores do que uma bola de beisebol flutuando acima do nosso planeta, a velocidades de até 28 mil quilômetros por hora. E há 500 mil peças em geral, algumas delas do tamanho de uma bola de gude. Resíduos espaciais geralmente são detritos compostos de partículas naturais chamadas meteoroides e partículas artificiais, como coisas que fazemos na Terra. Os meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9 mil naves em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo as menores peças podem danificar uma nave espacial em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais,
são coisas que podemos realmente ver no espaço, mas eles compõem menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E há muito dela, pode até representar 25% do universo. A energia escura forma o resto dos 70% do universo. Os cientistas não sabem muito sobre ela, mas acreditam que a energia escura pode estar por trás da crescente expansão de todo o universo, enquanto a matéria escura a retarda. A matéria escura não interage conosco de nenhuma maneira que saibamos e nem interage consigo mesma. Se isso acontecesse, poderíamos encontrar galáxias de matéria escura, planetas de matéria escura ou outros objetos desse tipo. Os astrônomos encontraram o maior buraco que já vimos no universo. É o vazio gigante e se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Eles o encontraram acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam em direção ao ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa de radiação cósmica de fundo em micro-ondas, para facilitar RCFM. É um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Tem sido transmitido pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang. Mas em vez da RCFM, eles perceberam uma área gigante, muito mais fria do que esperavam. A equipe começou a rastrear sinais de rádio, mas não havia fontes de rádio em todo esse volume. Isso significa que não há galáxias ou aglomerados, e como está tão frio, também não há matéria escura, ou matéria normal. O vazio gigante está vazio, e os pesquisadores acham que pode consistir em energia escura. A luz ainda pode passar por ele. Não é o único vazio no espaço, mas é o maior que encontramos. A área ao redor de uma estrela é habitável quando não é muito frio ou muito quente para que haja água líquida nos planetas ao seu redor. Digamos que nosso planeta estivesse onde Plutão está. Está muito longe do Sol, o que significa que os nossos oceanos e grandes partes da atmosfera congelariam. Mas se a Terra estivesse no lugar de Mercúrio, estaríamos muito perto do Sol e a água em nosso planeta evaporaria. Essa área habitável é chamada de zona de Goldilocks. Assim, você pode ver onde os planetas estão localizados e presumir se eles têm uma chance de vida em sua superfície. Mas a Europa, uma das luas de Júpiter, definitivamente quebra essa regra. Está fora da zona de Goldilocks, mas ainda é mantida aquecida. Não diretamente pelo Sol, mas sim por Júpiter e pelas suas luas, que na verdade bombam energia em Europa. Europa muda de forma enquanto circula em torno de Júpiter. É semelhante às marés subindo e descendo em nosso planeta. A água na Terra muda sua forma como resposta às forças das marés da nossa Lua. Quando o mesmo acontece com um objeto sólido, o objeto é estressado. É assim que você bombeia energia para esse objeto. É como se você estivesse jogando racquetball. Você acerta a bola algumas vezes antes de começar a jogar como se estivesse aquecendo. Você meio que distorce a bola toda vez que bate nela. A superfície de Europa está congelada, mas tem rachaduras no gelo. Você pode ver cumes no gelo onde há uma rachadura. Então esses pedaços de gelo mudam de lugar e congelam novamente. Você veria uma coisa semelhante se pudesse sobrevoar o Oceano Ártico no inverno. Há camadas de gelo constantemente quebrando e congelando novamente. Então, a Europa não pode congelar completamente. Os cientistas acreditam que poderia haver um oceano de água líquida sob a superfície gelada. Europa não é a única lua onde isso acontece. Outra das luas de Júpiter, Io, também é quente devido às forças de maré. Io também tem vulcões em erupção por dentro o tempo todo. Então, não é só o Sol que aquece os corpos espaciais e os bombeia com energia. Muitos especialistas concordam que o universo pode chegar ao fim daqui a cerca de 3 bilhões a 22 bilhões de anos. Está se expandindo o tempo todo, o que significa que se formou a partir de um estado compacto. Se teve um começo, provavelmente também terá um fim. Uma das teorias populares diz que o crescimento diminuirá e a gravidade se tornará a força poderosa que fará o universo encolher. Isso levará ao caos completo. Galáxias, estrelas, planetas, corpos espaciais, todos eles se moverão, colidirão e, você sabe, destruirão uns aos outros. É como o Big Bang invertido, um caos enorme, mas dessa vez tudo acaba. Bom, com esse final feliz, fique sempre no lado incrível da vida. Você está assistindo ao seu programa de culinária favorito, quando de repente o chefe Estrela adiciona uma pitada de sal a uma geleia que deveria ser usada em uma sobremesa.
Você pega o telefone para ligar e reclamar, mas logo em seguida o chefe explica. Acontece que adicionar sal às frutas é algo comum em diferentes cozinhas do mundo. No México, eles gostam de temperar manga e frutas cítricas com sal e pimenta em pó. Você pode experimentar a manga com sabor de camarão nas Filipinas e a melancia salgada em alguns lugares do sul. Então, como isso funciona? Digamos que você esteja comendo uma manga crua polvilhada com sal. Na primeira mordida, você percebe o sabor salgado e o sabor doce da fruta é ligeiramente retardado. A manga continua suculenta e maravilhosa como sempre. É provável que isso aconteça porque o sal afeta o receptor do sabor doce do açúcar. E então a mágica acontece em nível molecular. Um estudo até descobriu que temos mais detectores de açúcar em nossas células gustativas do que os cientistas pensavam anteriormente. Um desses detectores deve direcionar o açúcar para uma célula de sabor doce quando entra em contato com o sal. Você pode experimentar e colocar sal em qualquer fruta que quiser, mas o efeito será diferente. O sal pode deixar as frutas mais doces, como cerejas e morangos, ainda mais doces e equilibrar o sabor da toranja, do abacaxi e da melancia. Basta pegar uma fruta madura, fatiá-la normalmente e salpicar os pedaços. O sal marinho em flocos grandes pode ter um sabor mais intenso, além de ficar mais bonito. Após 10 minutos, sua sobremesa gourmet estará pronta. Aí você precisa cortar um monte de alface americana, mas aquele miolo duro no meio não quer sair. Basta segurar a cabeça de alface com as duas mãos, com a parte central para baixo, e bater contra uma tábua de corte ou outra superfície sólida. Não contra o seu irmão, tá? Agora você pode puxar o miolo diretamente do fundo e fatiar o restante da alface sem problemas. Na próxima vez que tirar a manteiga da geladeira e tiver dificuldade para espalhá-la porque, sabe como é, ela está dura como uma pedra, pegue o ralador. Com a ajuda dele, você ralará facilmente pequenos pedaços de manteiga que derreterão instantaneamente em uma torrada quente. Você também pode espalhá-los com muito mais facilidade em um pão frio sem colocar o sanduíche no micro-ondas ou esperar um pouco para amolecer a manteiga. Os padeiros profissionais aprovam essa dica e a utilizam há muito tempo. Quando você está fritando algo, primeiro aquece a frigideira e depois coloca o alimento nela, certo? Bem, essa lógica não funcionará se você quiser que o bacon fique crocante. Em uma frigideira quente, a carne cozinhará antes que a gordura possa derreter. Seu bacon ficará muito gorduroso e borrachudo. Portanto, é preciso colocar as tiras em uma frigideira fria e depois ligar o fogo médio-baixo. A gordura se desprenderá da carne e o resultado final será super saboroso e crocante. Você já experimentou ferver macarrão em uma frigideira? Sei que parece um pouco estranho, mas na verdade isso pode ajudá-lo a economizar muito tempo, água e energia. Em vez de encher uma panela enorme com água e esperar que ela ferva, coloque o macarrão em uma frigideira, cubra-o com água fria e adicione um pouco de sal. Seu macarrão estará cozinhando enquanto a água está chegando ao ponto de ebulição, portanto ficará pronto muito mais rápido do que o normal. E a água deixada na frigideira será uma excelente base para um molho, pois estará repleta de amido. Misture-a com pesto, molho de tomate e manteiga de alho. Parece que saiu direto de um restaurante gourmet. O segredo para preparar o mais delicioso e macio purê de batata é secar as batatas antes de fazer o purê. Depois de ferver, você pode colocá-las em uma panela e deixá-las em fogo baixo no fogão ou mantê-las em uma assadeira em um forno baixo. Em seguida, adicione a manteiga derretida que se unirá ao amido das batatas e só então adicione lentamente o leite. Agora o purê de batata terá a melhor estrutura e o melhor sabor possíveis. Se você já derramou lágrimas suficientes sobre as cebolas ao tentar cortá-las, esta é uma experiência obrigatória para você. Descasque as cebolas, corte-as ao meio e deixe-as na geladeira em uma tigela com água gelada por meia hora antes de começar a cozinhar. A razão por trás de suas lágrimas é o enxofre que as cebolas retiram do solo enquanto crescem. Quando você danifica as células delas, os ácidos entram em contato com as enzimas, que iniciam uma série de reações e liberam uma substância química que faz seus olhos lacrimejarem. O congelamento da cebola pode enfraquecer essa substância química. Para minimizar ainda mais esse problema, use apenas uma faca afiada para fatiar as cebolas. Dessa forma, você causará menos danos às células. É muito mais fácil descascar um abacate se você o congelar primeiro. Basta colocá-lo no freezer, esperar um tempo, depois retirá-lo e colocá-lo debaixo de água corrente morna. Agora você pode descascá-lo facilmente depois de fazer algumas incisões cruzadas.
A melhor maneira de manter as ervas frescas e suculentas é armazená-las como se fossem flores. Se você não tiver um vaso do tamanho certo, pegue um frasco de vidro ou um copo d'água e encha-o com 2,5 cm de água. Agora coloque as ervas dentro dele como faria com suas rosas. Para a salsa e o coentro, cubra o frasco com um saco plástico e guarde o buquê na geladeira. O manjericão adora a luz do sol, portanto é melhor deixá-lo descoberto no balcão. Se tiver feito muito molho ou se tiver sobras em uma lata que não parecem ser suficientes para nada, você pode salvá-las da lata de lixo. Despeje o molho em uma bandeja de cubos de gelo e guarde no freezer. Agora, se precisar dar uma melhorada em uma refeição, sempre poderá adicionar alguns cubos de molho. Além disso, como bônus, o que é redundante, o molho durará mais tempo dessa forma do que na geladeira. Suas almôndegas sempre ficam com o mesmo formato e tamanho perfeitos? Então pule esta receita, mas se você for mais como eu, use uma colher de sorvete para obter a quantidade certa de sua mistura de carne moída. As bolas terão o formato ideal e seus dedos não ficarão pegajosos. A maneira mais fácil e provavelmente a mais bonita de fatiar uma manga é transformá-la em um ouriço. Lave a manga em água corrente. Não a aperte enquanto estiver fazendo isso. Agora coloque-a reta em uma tábua de corte e corte-a em 3 pedaços, de cima para baixo. Deixe o caroço achatado no pedaço do meio, pois não há muito o que fazer com ele. Agora sua manga terá 2 bochechas bonitinhas. Em seguida, faça cortes transversais e longitudinais nas partes da manga. Deixe uma distância uniforme entre as incisões e não atravesse toda a casca. Agora pressione a parte de trás da manga até que a polpa saia. Isso te lembra algo? Sim, um ouriço, daí o nome desse método de fatiamento. A etapa final será fatiar os cubos de manga em uma tigela. Depois é só comer. Este tem todo o potencial para se tornar seu novo café da manhã favorito. Você pode preparar omelete em uma caneca. Pegue uma caneca grande própria para micro-ondas e cubra o interior dela com azeite de oliva ou borrife-a com spray de cozinha. Adicione 2 ovos e uma colher de sopa de leite e misture-os com um garfo. Agora adicione sal, pimenta, queijo, vegetais e as ervas que desejar. Coloque no micro-ondas em potência alta por 30 segundos. Retire, mexa com um garfo e coloque lá novamente por mais 30 segundos. E pronto, seu café da manhã está servido. Certifique-se de usar outra caneca para o café, caso contrário você terá um mingau de café com ovos. E a receita disso eu ainda não sei te ensinar, tá? Então, o que você e esse lindo koala têm em comum? Vocês dois gostam de relaxar e sempre comem alguma coisa, e também têm impressões digitais semelhantes. Ok, não é surpresa que os macacos tenham isso, afinal somos parentes. Mas os koalas? Acontece que, embora estivessem se desenvolvendo em algum lugar do outro lado da evolução dos seres humanos, eles obtiveram características semelhantes às nossas. Até mesmo usamos as impressões digitais para os mesmos fins. Precisamos delas para agarrar, segurar e manipular coisas e ter uma percepção mais refinada das texturas e formas ao nosso redor. Portanto, sim, para pegar um gamepad do Xbox e ganhar o jogo. Para os koalas, que são super exigentes, o gamepad é substituído por folhas de eucalipto que eles percorrem para encontrar as melhores. As impressões surgem quando ainda estamos crescendo no útero. Elas são formadas por cristas. Cada uma tem poros que estão conectados às glândulas sudoríparas sob a pele. É por isso que deixamos nossas marcas quando tocamos em copos, mesas e todos os outros tipos de superfícies. Tudo tem a ver com o suor. Todos os sulcos formam padrões que se parecem com espirais, arcos e laços. Esses padrões são ainda mais exclusivos do que o DNA. Há uma chance em 64 bilhões de que sua impressão digital seja exatamente igual à de outra pessoa. Nem mesmo os gêmeos idênticos possuem o mesmo padrão. Portanto, não há impressões digitais gêmeas perdidas de você. Desculpe. Esse padrão único permanece durante sua vida inteira. Se você danificar suas digitais de alguma forma ou desenvolver alguma doença da pele que possa mudá-las, elas voltarão a crescer em um mês. À medida que você envelhece, a pele das pontas dos dedos perde um pouco da elasticidade e os sulcos ficam mais espessos. Mesmo assim, as impressões não mudam, mas fica mais difícil digitalizá-las ou tirar cópias delas. A realização de determinados trabalhos pode afetar o padrão delas. Se você for um trabalhador da construção civil, especialmente um pedreiro, ou tiver que lavar pratos à mão, poderá perder alguns detalhes de seu belo padrão natural. As pessoas que trabalham com determinados produtos químicos também correm o mesmo risco. Mas não se preocupe,
Assim que parar de fazer essas atividades, terá as impressões de volta. Então elas são únicas e nunca mudam. Parece que foram feitas para provar sua identidade, certo? Aparentemente, os antigos babilônios foram os primeiros a apreciar essas propriedades das impressões digitais. Eles as prensavam em argila para registrar transações comerciais. A partir do século XIX, elas passaram a ser usadas para identificar criminosos. Em 1902, foram utilizadas como prova em um tribunal na Inglaterra pela primeira vez. Um ano depois, a ideia foi transferida para Nova York. Atualmente, existem diferentes tipos de scanners de digitais que vêm com muitos dispositivos para garantir que estão lidando com a pessoa certa. Você pode desbloquear seu smartphone, tablet, laptop, unidade USB, fechadura inteligente e outros com apenas um toque. Essa tecnologia em si é extremamente precisa, mas depende de muitos fatores. Se a digitalização der errado porque os dedos estão molhados, oleosos, muito secos ou machucados, você não poderá esperar obter o resultado correto. A qualidade do scanner também desempenha um papel. É como a câmera do seu telefone. Você precisa ter um sensor e um hardware realmente bons para obter fotos de alta qualidade. No nível do usuário, parece que a tecnologia de ID é impecável. Se você salvar um dedo no sistema do seu celular, não conseguirá desbloqueá-lo com outro. Em um nível mais profissional, ocorrem erros. Às vezes, o sistema não consegue identificar um dedo registrado ou identifica por engano um que não está nos registros. É bastante complicado enganar um desses scanners inteligentes e alimentá-lo com uma impressão digital falsa, mas é possível. Pouco tempo depois que o Touch ID do iPhone foi lançado, os pesquisadores tiraram fotos de impressões em uma superfície de vidro e fizeram moldes para enganar o scanner. Na época, funcionou, mas o progresso não parou. Os smartphones agora têm scanners por ultrassom e são mais seguros. Portanto, em teoria, se você decidir recriar suas impressões digitais por algum motivo, uma maneira possível seria fazer um molde. Para isso, pode usar massa de modelar ou a mesma gelatina da qual são feitos os ursos de goma. Ela tem condutividade semelhante à de seu dedo. Outra solução simples é colocar a ponta do dedo em um pedaço de fita adesiva e usar a imagem obtida para enganar um scanner. Isso, ou tirar uma foto de uma impressão digital em uma superfície de vidro, levá-la a uma impressora 3D, calibrá-la e imprimi-la. Há também um método mais elaborado que os bandidos poderiam teoricamente usar para roubar a identidade de alguém ou desbloquear um dispositivo. Se você já deixou suas impressões digitais em algum lugar, não pode ter 100% de certeza de que elas estão seguras em um banco de dados. É possível até encontrar algumas online. A próxima etapa seria transformar a imagem em um modelo 3D e imprimi-la em uma impressora 3D. Os pesquisadores tentaram fazer isso, mas o polímero usado por esses equipamentos era muito duro, de modo que os scanners não o reconheceram como um dedo humano. Eles encontraram outra solução e imprimiram um molde para fazer um dedo protético com o material certo. Acho que todos podemos nos alegrar com o fato de que parece ser muito trabalhoso, de modo que poucos bandidos iriam tão longe. Às vezes, até mesmo uma foto é suficiente para recriar o padrão de alguém. O Instituto Nacional de Informática do Japão realizou um teste e descobriu que fazer o sinal de paz em fotos pode levar ao vazamento de seus dados pessoais. Se suas impressões digitais estiverem em foco e a iluminação for boa, o padrão poderá ser lido e copiado, mesmo que o fotógrafo esteja a 3 metros de distância. Então, se alguém tiver acesso às suas, como poderá usá-las para te prejudicar? Pois bem, o problema aqui é que você pode alterar uma senha ou até mesmo comprar um novo dispositivo, mas uma impressão digital é algo que fica para sempre e não pode ser alterada. Dessa forma, os bandidos têm acesso permanente à sua identidade. Eles podem usá-la para desbloquear seus gadgets e fazer transações bancárias online, além de obter acesso à sua carteira digital, e-mail, identidade médica e outros dados confidenciais. Podem fazer compras online em seu nome ou acessar o prédio onde você trabalha. A boa notícia é que é realmente complicado montar esse quebra-cabeça. Os criminosos provavelmente precisariam de mais do que apenas uma foto ou um molde de suas impressões digitais. Mas se você ainda achar que vale a pena mostrar as suas para todos, pode encomendar joias personalizadas com elas. Esses designs estão se tornando cada vez mais populares. Faz sentido, você pode ter certeza de que seu pingente será único, ou pelo menos um em 64 bilhões. Caso tenha dúvidas sobre a segurança da identificação por impressão digital, talvez você queira uma alternativa a ela, o microbioma. É o material genético de todas as bactérias e outros micro-organismos que vivem dentro do seu corpo. Aparentemente, ele permanece o mesmo por um longo período de tempo e você pode identificar as pessoas. Bem, roubar essa identificação certamente não seria fácil.
Sua língua também tem um padrão exclusivo de pequenas saliências e sulcos. Esse padrão dificilmente muda com o tempo, porque ela fica em segurança dentro da boca. Os lábios também têm uma impressão única de elevações e depressões. Seria muito romântico desbloquear um telefone com um beijo, certo? Ou identificar criminosos dessa forma. O único problema é que eles raramente se beijam nas cenas dos crimes. Além disso, há também as impressões dos dedos dos pés, que também formam um padrão exclusivo quando você está na posição de feto. Houve até um caso em que um ladrão foi identificado por uma marca que deixou no chão. Ele invadiu uma padaria na Escócia, então a farinha ficou espalhada por toda parte. O júri condenou o suspeito em um curto período de 15 minutos. Você provavelmente nunca pensou que ela fosse tão especial, mas sua orelha também pode competir na corrida pela parte do corpo mais exclusiva. Consegue sentir todas essas curvas e sulcos na borda dela? Ninguém mais no mundo tem um conjunto exatamente idêntico. Desbloquear seu telefone com uma leitura da orelha parece lógico. Vamos ver se isso acontece um dia. Nossos ouvidos só podem ouvir sons que se enquadram em determinadas frequências. Qualquer coisa abaixo de 20 Hz é infrassônica e qualquer coisa acima de 20 kHz é ultrassônica. Mas, mesmo dentro dessa faixa, ainda há alguns sons que não podemos ouvir. É como se o universo estivesse nos pregando uma peça. Felizmente, muitos desses sons são irritantes e, de qualquer forma, não gostaríamos de ouvi-los o tempo todo. Vamos começar com os sons que as plantas fazem. Aparentemente, as plantas também podem falar. Bem, não da mesma forma que nós. Elas emitem sons de alta frequência, tão altos quanto as nossas conversas. E se a sua planta estiver com sede e estiver tentando informá-lo sobre isso? Infelizmente, esses sons são altos demais para serem percebidos por nossos ouvidos, mas insetos, outros mamíferos e até mesmo outras plantas podem ser capazes de ouvi-los. Pesquisas revelaram que plantas como os tomates, estressadas pela desidratação, podem fazer isso. O som é muito alto para que possamos ouvir, mas se assemelha a um estalo, um crepitar ou um estouro, como o barulho que o plástico bolha faz. Ei, humano, meu amigo quer água, por favor! De acordo com Lilac Haddani, bióloga evolucionária, mesmo em um campo silencioso, há sons que não ouvimos e esses sons carregam informações. Em outras palavras, há todo um mundo acústico lá fora. Em um estudo recente, pesquisadores descobriram que as plantas estressadas que estão desidratadas ou que tiveram seus caules cortados emitem mais sons do que suas contrapartes saudáveis. Esses sons podem ser detectados por um algoritmo de aprendizado de máquina que consegue diferenciar entre plantas felizes, sedentas e cortadas. E veja só, as plantas com estresse hídrico começam a emitir ruídos antes mesmo de estarem visivelmente desidratadas. Mas por que as plantas emitem sons, você pergunta? Bem, ainda não está claro se elas estão tentando se comunicar conosco ou com outros organismos. Entretanto, é possível que outros animais ou insetos tenham evoluído para ouvir e responder a esses sons. Também é possível que outras plantas estejam ouvindo a conversa. Uma coisa é certa, por enquanto, você não sabe o que seu cacto está tentando lhe dizer. Acontece que sons que você não pode ouvir podem prejudicar seus ouvidos. Turbinas eólicas, estádios barulhentos e motores a jato produzem ondas sonoras muito baixas para serem captadas pelo ouvido humano, mas isso não significa que não afetem seu ouvido interno. De acordo com um estudo recente, ouvir apenas 90 segundos desses sons de baixa frequência pode alterar a forma como seu ouvido interno funciona por alguns minutos, mesmo depois que o ruído cessa. Os pesquisadores costumavam pensar que os sons de baixa frequência eram inofensivos, mas um novo estudo prova que eles estavam errados. Ele mostra que esses sons podem realmente ter um impacto sobre seus ouvidos. Você já notou como seus ouvidos zumbem por horas depois de um show? Bem, ouvir ruídos altos por um longo período de tempo pode prejudicar sua audição. Os pesquisadores já sabem disso há algum tempo. Quando se trata de sons de baixa frequência, acima de 20 Hz e abaixo de 250 Hz, eles são inaudíveis ou quase inaudíveis. As pessoas podem nem mesmo saber quando estão sendo expostas a eles. Para realizar o estudo, 21 voluntários com audição normal foram solicitados a ouvir um som de 30 Hz por 90 segundos em uma cabine à prova de som. Esse ruído baixo e vibratório é semelhante ao que você ouviria se abrisse as janelas do carro ao dirigir rapidamente em uma rodovia. Após o término do ruído, os pesquisadores registraram a atividade natural do ouvido usando sondas. Eles mostraram que os ouvidos dos participantes estavam temporariamente mais propensos a sofrer danos após serem expostos a sons de baixa frequência. O processo não é doloroso, portanto, talvez você nem perceba que está sendo ferido. Você já se perguntou como o sol é barulhento?
Bem, imagine se todas as sirenes de polícia da Terra fossem ligadas e depois multiplique o barulho por 10.000. Essa é a intensidade do som do Sol. Apesar de estarmos a 92 milhões de quilômetros de distância do Sol, ainda ouviríamos um rugido monótono de cerca de 100 decibéis, o mesmo volume de um show de rock. Já imaginou ter que gritar só para conversar com alguém que está do seu lado? Ainda bem que não temos que lidar com esse ruído constante, pois os pesquisadores acham que nunca conseguiríamos desenvolver a fala se estivéssemos cercados por esse tipo de som o tempo todo. O som super alto só existiria durante o dia, então poderíamos desfrutar de um pouco de paz e tranquilidade à noite. Eu quero dizer, é claro, não podemos ouvir o sol porque, você sabe, não há no espaço para o som viajar. E quanto a luzes e alarmes detectores de movimento? Bem, prepare-se para um pouco de conhecimento ultrassônico. A maioria desses sistemas de segurança usa ondas sonoras que são muito agudas para serem percebidas por nossos ouvidos humanos. Estamos falando de 30 kHz a 50 kHz. Portanto, se você não for um morcego, não ouvirá nada. Mas aqui está a parte realmente interessante. As ondas sonoras ultrassônicas não conseguem atravessar objetos sólidos, o que as torna perfeitas para detectar movimentos em uma área específica. Seja um monstro ou um intruso, esses sistemas de segurança têm tudo o que você precisa. Há 2 tipos de sistemas de segurança ultrassônicos no mercado. O primeiro escuta os sons ultrassônicos no ambiente, enquanto o outro envia ondas ultrassônicas e aguarda a resposta. Quando o sistema detecta qualquer alteração nos sons ultrassônicos que circulam pela área, o dispositivo sabe que é hora de ser ativado e mantê-lo seguro. Você consegue ouvir um buraco negro? A NASA diz que é uma mistura de assustador e etéreo. Eles lançaram um clipe de áudio chamado Black Hole Remix, de um aglomerado de galáxias conhecido como Perseus, localizado a 240 milhões de anos-luz da Terra. Existe som no espaço desde que haja um meio para as ondas sonoras viajarem, como o gás. Então, como eles gravaram isso? Bem, o clipe não é uma gravação de som real de um buraco negro, mas sim uma versão remixada de ondas sonoras que foram detectadas em 2003. Naquela época, pesquisadores do Chandra X-Ray Observatory da NASA descobriram que as ondas de pressão emitidas pelo buraco negro causavam ondulações no gás quente do aglomerado que podiam ser traduzidas em uma nota. Como a frequência da nota era muito baixa para ser ouvida, os astrônomos do Chandra tiveram que remixar e aumentar a frequência em 57 e 58 oitavas. Isso resultou em um gemido sinistro e gutural, que é o som que você pode ouvir hoje. Embora o som não seja o que os humanos ouviriam na presença de um buraco negro, ele ainda nos dá uma ideia de como seria. Os vulcões são extremamente barulhentos quando entram em erupção, mas eles também têm um som secreto. É o infrassom, o que significa que é muito baixo para nós humanos ouvirmos. É como o equivalente sonoro de um apito de cachorro, mas para vulcões. Ainda assim, o fato de não podermos ouvi-lo não significa que não seja perigoso. O infrassom pode viajar por quilômetros e pode ter um impacto forte mesmo quando não é audível. Os cientistas até montaram estações para detectar o infrassom de vulcões distantes. Eles usam essas informações para descobrir que tipo de erupção está ocorrendo e o que está acontecendo dentro do vulcão. Aqui está a parte louca. Os vulcões emitem sons infrassônicos o tempo todo, não apenas quando entram em erupção. É como se eles estivessem sempre cantarolando uma música. E os cientistas usam esse zumbido para monitorar os níveis de lava do vulcão. Quem diria que os vulcões eram criaturas tão musicais? A seguir, temos a ecolocalização dos morcegos. Muitas vezes nos dizem que os morcegos não enxergam, mas isso é um mito. Na verdade, eles podem ver, mas nem sempre dependem dos olhos para navegar pelo mundo. Em vez disso, eles usam o som, mais especificamente, ondas sonoras ultrassônicas. Os morcegos liberam essas ondas sonoras de sua boca ou narinas. As ondas ricocheteiam em tudo que está em seu caminho e voltam para eles como ecos. Isso permite que eles vejam obstáculos e até encontrem lanches deliciosos. Esses sons podem ser muito altos. Estamos falando de decibéis mais altos do que o nível de um detector de fumaça. Portanto, da próxima vez que você ouvir um morcego fazendo barulho, lembre-se de que essas criaturas não estão tentando ser irritantes. Elas estão apenas usando seus superpoderes para se locomover. Ei, eu estava esperando por você. Agora digamos que você esteja passando o dia sozinho em sua casa e ouve várias batidas fortes na porta de entrada. Você decide não abri-la imediatamente. Momentos depois, quando a abre, percebe algo estranho. Alguém colocou um elástico na maçaneta da porta. Se isso acontecer com você, chame a polícia imediatamente. Alguém na sua vizinhança pode estar tentando roubar sua casa.
Essa técnica era comum em 2016, mas alguns assaltantes ainda podem estar tentando usá-la. A ideia de fixar um elástico em uma maçaneta é que isso tornará mais difícil para uma pessoa fechar a porta em caso de roubo. O elástico mantém a trava aberta. Nesse caso, mesmo que uma pessoa tentasse bater a porta na cara de um ladrão, o elástico a impediria de fazer isso. Contudo, você pode usar essa mesma técnica em sua casa para seu benefício. Se você tem uma porta que vive batendo, tente amarrar um elástico na maçaneta. A espessura da borracha desacelerará a porta e evitará que ela bata muito forte sempre que se fechar sozinha. Você também pode tentar esse truque caso tenha uma porta que esteja sempre emperrando. Certifique-se de fixar o elástico de forma que ele se cruze na frente da trava. Dessa forma, sua porta não fechará nem ficará mais presa. Simples, não? Ainda sobre elásticos, aqui estão alguns outros truques que podem tornar sua vida um pouco mais fácil. Aquele pote de picles que você sempre tem dificuldade para abrir, não precisa se preocupar com isso por muito tempo. Faça o seguinte, enrole um elástico na tampa. É provável que você precise enrolar o elástico ao redor da tampa algumas vezes para ter certeza de que está bem apertado. E é basicamente isso. O elástico proporcionará atrito extra e alavancagem para abrir o pote de picles ou outros produtos com mais facilidade. Caso esteja reformando sua casa, mas decida fazer isso sozinho, é provável que haja uma grande confusão. Os elásticos não salvarão sua vida com esse truque, mas facilitarão muito a arrumação. Enrole um elástico em uma lata de tinta, mas faça isso na vertical. Dessa forma, você terá um fio cruzando a parte superior da lata de tinta. Você pode evitar que a tinta pingue na borda da lata usando o elástico como auxiliar. Depois de mergulhar o pincel dentro da lata, certifique-se de remover o excesso de tinta passando o pincel pelo elástico que acabou de instalar. Boa sorte! Próximo. Você sabe o que dizem? Todas as coisas são possíveis quando se faz você mesmo a própria casa. Vitória ou derrota. Se estiver procurando maneiras de dar um toque de elegância à sua casa, tente reciclar algo que você já possui. Por exemplo, pegue uma estante de livros sem graça e de aparência monótona e coloque papel de parede em seus painéis traseiros. Você pode até brincar com estampas se quiser um visual moderno e arrojado. Você acabou de comprar vários Tupperware novos para deixar a sua geladeira perfeita. Mas, oh não, esses novos recipientes vêm cheios de etiquetas e rótulos colados que precisam ser removidos. E é sempre difícil removê-los. Agora, não há necessidade de desperdiçar litros de água quente e sabão para tentar removê-las. Em vez disso, você pode fazer o seguinte. Pegue um secador de cabelo e sopre um pouco de ar quente diretamente na etiqueta por 1 minuto ou mais. E pronto, a etiqueta sai de uma vez só. Se você não tiver um secador de cabelo, basta segurar o item contra essa tela, e o meu ar quente o soltará. Se funcionasse assim. Se você decidir fazer um Marie Kondo em sua casa e organizar seu espaço, deve começar jogando fora tudo que não usou nos últimos 2 anos. Todos nós passamos muito tempo procurando coisas de que precisamos em meio à quantidade de coisas que acumulamos. Muitas vezes acabamos nos apegando a itens que há muito tempo caíram em desuso, mas como eles não têm data de validade, não temos certeza de quando devemos nos livrar deles. Quer dizer, você realmente precisa daquele conjunto de DVDs com mais de 100 caixas? Agora, para ajudar a se organizar, você pode fazer a si mesmo a famosa pergunta Marie Kondo. Esse item me traz alegria? Se a resposta for não, jogue-o fora. Seu futuro lhe agradecerá muito por ter menos itens inúteis. Uma simples troca pode ajudar muito no quão luxuosa a sua casa aparenta. A maioria das pessoas tende a usar sabão líquido e produtos de limpeza na embalagem em que vieram. Portanto, quando se entra no banheiro ou na cozinha de alguém, o espaço geralmente está repleto dessas embalagens de marca que raramente combinam com a decoração do espaço. Se estiver procurando uma atualização simples, você pode comprar garrafas de plástico ou mesmo de vidro e substituir todas as embalagens de marca em sua casa. Para um visual mais luxuoso, você pode até optar por uma garrafa âmbar para colocar nos suprimentos da cozinha e do banheiro. Elas certamente darão uma aparência agradável e mais limpa aos seus espaços. Você sabia que a cor de suas paredes pode influenciar seu humor? Há uma vertente de psicologia que estuda o efeito das cores sobre o humor e o comportamento das pessoas. De acordo com esses estudos, se você estiver sentindo muita ansiedade, considere pintar as paredes do seu quarto de branco. Um quarto todo branco reduz as distrações e cria um ambiente tranquilo e zen, que pode ajudá-lo a relaxar e se acalmar. Por outro lado, se você pintar as paredes de vermelho ou laranja, isso pode ajudá-lo a se energizar. Talvez essa seja uma boa cor para o espaço do escritório.
Já ouviu falar de Feng Shui? E não é apenas a arte de mudar o sofá de lugar sem parar. É uma prática antiga que pode nos ajudar na organização da casa. Feng significa vento e Shui é água, elementos que são tradicionalmente associados à saúde e à boa sorte. De acordo com essa filosofia, uma casa bem organizada pode nos ajudar a atingir nossas metas e ideais de vida com mais facilidade. Por exemplo, se você estiver se sentindo um pouco bloqueado em termos de criatividade e não conseguir fazer sua criatividade fluir, tente adicionar um pouco de madeira ao seu ambiente de trabalho. Uma pequena planta doméstica também serve para isso. Trazer o elemento terra ajudará a aterrar e a se concentrar. Ah, sim, ter velas por perto, especialmente as aromáticas, também podem ser bons se você precisar de inspiração e entusiasmo. Da próxima vez que for ao supermercado, não deixe de comprar os bons e velhos potes de conserva. Você pode usá-los para a organização, mas também como recipientes para um difusor de aroma caseiro. Os difusores estão muito em alta no momento por vários motivos. Além de ter efeitos terapêuticos, eles podem animar qualquer canto e torná-lo mais luxuoso. Veja o que você precisa fazer. Pegue um frasco de vidro e coloque algumas gotas de óleo essencial nele. Use lavanda ou alecrim, por exemplo, e adicione um pouco de água para diluir o óleo. Para finalizar, você precisará de alguns ou vários hashis para mergulhar na mistura que acabou de criar. Bom, aí está! Lembre-se apenas de trocar as pontas dos hashis de vez em quando, pois são as partes úmidas que difundem mais óleo. Ah, você sempre pode comprar um difusor de aroma eletrônico se não quiser ter todo esse trabalho. Geralmente eles são um pouco mais caros. Se estiver procurando uma boa manhã de trabalho artesanal, que tal fazer seus próprios produtos de limpeza? Para essa experiência, você precisará de 1/4 de xícara de vinagre branco, 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio, um pouco de qualquer sabão líquido e 2 xícaras de água. Dê uma boa sacudida e pronto! Você pode guardá-lo em um frasco de spray para usá-lo sempre que precisar fazer uma limpeza. Você pode até mesmo usá-lo para remover manchas difíceis em suas roupas ou carpetes. Fácil, agradável e pronto para usar.